Eu quero chamar aqui no palco agora Rony Lundgren, espero ter falado certo hoje, vai me chamar a atenção aqui, Chief Strategy Officer, CSO na empresa Topen, e vai falar sobre como a IA revoluciona os processos produtivos industriais. Então, eu quero chamar aqui no palco agora, Rony, sobe aqui. Oi, Bom Wagner, dia. bom dia, tudo bom com você? Tudo bom, gente? Muito feliz por estar aqui novamente com vocês, né? Espero que vocês aproveitem bastante aí esses eventos que têm engrandecido muito o mercado aí de inovação, né? Sim. Não falo nem mais de inteligência artificial, ou RPA, não, é inovação. Isso a IMA e a BINFO têm trabalhado fortemente nesse processo, nesse projeto, e a gente fica muito contente em ajudar um pouquinho aí nesse dia a dia. Ok? Maravilha. Rony, falei certo seu sobrenome? Falou certo, é Rony Lundgren. Lundgren, maravilha. Isso, né? Rony, a sala é sua, a Tá apresentação ótimo. já está aqui com a gente, já está na tela. No final, eu volto com as perguntas do pessoal. Combinado? Perfeito. Tá ok, Wagner. Muito obrigado aí pela recepção. Boa apresentação. Tá ótimo. Gente, eu ia começar para vocês contando uma piadinha sobre machine learning, né? Mas me faltaram dados, né? Então eu vou direto para a apresentação. Essa é piadinha de estatístico, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí. Você pode avançar, por favor? Né? Eu acho que o nosso mergulho hoje, né, vai passar por 4 etapas. Né? A primeira etapa é uma visão de futuro, de presente e de futuro que a gente tem, e isso que direcionou a gente para esse projeto que nós temos aí de ter uma empresa voltada para a otimização de processos industriais. Vamos falar um pouquinho de quem nós somos, quais são as nossas credenciais, dar uma breve revisãozinha de inteligência artificial, do uso de inteligência artificial, algumas preocupações, alguns pontos que são importantes nesses processos, e aí a gente vai entrar direto num case, que é um dos cases que foram mais desafiadores para a gente, eu tenho um prazer muito grande de contar esse case. Pode avançar. A única coisa que a gente sabe desse mundo, né, que nada da vida é permanente, exceto que vai ter mudanças, né? Exceto que a gente vai mudar, exceto que o mercado vai mudar, exceto que as pessoas vão mudar, exceto que as empresas vão mudar, as tecnologias vão mudar. Tudo que vocês estão vendo hoje vai ter alteração em algum momento nesse processo. E a gente sabe que cada vez mais a mudança está acontecendo cada vez mais rápido. Né? Pode avançar. E essa mudança, né, ela tem 3 grandes vertentes. Né? A primeira é a comportamental, né? Porque as gerações vão mudando, né? E essas gerações vão nascendo com novas tecnologias, né? Imersas em novas tecnologias. E isso faz com que a necessidade faz com que a capacidade do mercado reagir a essas novas gerações se tornem mais rápidas. Eu me lembro do case, eu gosto sempre de contar isso, né? Que meu filho uma vez estava comigo na sala conversando, virou, pediu licença e falou assim, pai, eu vou estudar. Aí foi para o quarto dele. E aí eu fui lá verificar, né? Daqui a pouco falei, pô, não é sempre que ele faz isso, né? Fui verificar o que ele estava fazendo. Ele estava com a televisão ligada, o computador no colo, um fone no ouvido, escutando música, né? Um chat aberto, né? E eu falei assim, cara, tu não falou que você ia estudar? Aí ele falou, pai, a gente tem que apresentar um trabalho amanhã, e eu estou aqui conversando com o pessoal no chat, decidindo o que cada um vai fazer, estou procurando o template aqui, que a gente vai preparar o PowerPoint, a professora está conversando no Messenger com a gente aqui, porque está passando um programa na Discovery Channel sobre o tema, e eu estou com o fone aqui escolhendo a música tema para o processo. Aí eu falei, tá bom, fechei a porta, né? Isso foi um insight para mim, né? Que falou o seguinte, cara, essa geração mudou. Foi aí que caiu a ficha que essa geração mudou, né? Que o multitask, a capacidade de você realizar várias atividades ao mesmo tempo e a conectividade que você tem entre as pessoas é muito importante. Pode avançar, por favor. E aí, mais recentemente, não sei se vocês já viram essa foto, ou essas fotos, né? Eu gosto sempre de fazer a pergunta se alguém sabe o que é,
mas como a gente está no evento virtual, eu não consigo ter essa visão de vocês, mas essas fotos são de uma constelação do Sul, uma, a do lado esquerdo da tela aí, é tirada em 1984 pelo Hubble, e outra, a da direita, é tirada pelo James Webb, recentemente, agora em junho. Né? A grande diferença que você nota entre as duas fotos é o quê? É a definição, a quantidade de pixels capturados. Então, isso mostra para a gente que quanto mais você consegue melhora a sua tecnologia, mais análises você consegue fazer. Maior a sua capacidade de avanço dentro do processo. Mais coisas você vai descobrir. Pode avançar? Então, a densidade de dados é muito, extremamente importante. Então, o número de amostras que você tem para representar, né, a distribuição da sua variável é extremamente importante nos processos onde você usa a inteligência artificial. Né? Quanto maior a capacidade de você ter mais dados, mais você vai conseguir encontrar resposta para os seus problemas. Avança. E isso nos leva também a uma questão de hiperconectividade. Né? Uma das definições que eu mais gosto sobre hiperconectividade é essa que está embaixo, né? É a capacidade que o indivíduo ter disponibilidade da informação e se comunicar em qualquer momento. Olha que essa parte é muito importante, em qualquer momento por múltiplos canais. Isso é válido tanto para a comunicação entre pessoas e comunicação entre máquinas ou comunicação entre pessoas com máquinas. Tá? Então, a hiperconectividade é um dos fatores que veio para ficar e está se tornando cada vez mais forte. Se vocês repararem, há 15 anos atrás, você tinha um ponto de contato conectado na internet. Hoje, os estudos falam que você tem, em média, 18 equipamentos na sua casa conectados à internet. Ou seja, isso é muita coisa. Pode avançar. E aí, um dos pais da informática, um dos pais da inteligência artificial, foi até um ganhador de prêmio Nobel em 78, né? Foi prêmio Nobel de Economia, ele cunhou essa frase, que é uma frase que é uma verdade, né? Que fala sobre processos de decisão. Né? O que é um processo de decisão? Né? É quando você pode tomar uma ação, e essa ação seja uma ação viável. Né? E ela tenha objetivos claros e restrições de contorno conhecidas. Né? A partir do momento que você tenha essa definição, você tem um processo adequado para uma tomada de decisão. Pode avançar. Isso nos leva, né, ao que a gente, entrando aí na segunda parte aí do nosso trabalho, né, nos leva ao que a gente é capaz de fazer nesse processo de gestão. Né? Ou seja, nós somos uma empresa que tem soluções e modelos preditivos para diversas indústrias. Hoje a gente trabalha nos mais diversos ramos, que vão desde metalurgia, cerâmica, de agricultura, alimentos, de reciclagem de proteína animal, a química, de saneamento básico, a criação de salmão, de mineração, a produção de papel celulose. Então, uma série de atividades podem ser alvo de soluções de inteligência artificial, né? De utilizar técnicas de inteligência artificial. Pode avançar, por favor. Só para vocês terem uma ideia, né, nós temos dois ramos aí de trabalho, um automação de processos financeiros e outro automação de processos industriais, onde a gente trabalha com grandes clientes, seja no Brasil ou na América Latina, nos mais diversos setores. Né? Então, são empresas hoje que confiam no nosso processo, confiam na nossa capacidade de entrega e tiveram muitos resultados positivos utilizando essas nossas ferramentas. Pode avançar. Pode avançar? E quais são esses processos? Aqui eu acho que é importante vocês entenderem um pouco, né, aonde pode ser utilizado, né, as técnicas de machine learning para resolver que tipo de problema. Né? Primeiro, maior previsibilidade da produção. Então você consegue prever o que vai ser produzido. É lógico que isso você pode aplicar para uma redução de custo também, para você identificar aonde você vai reduzir custos.
você pode prever a probabilidade se aquele produto produzido vai estar conforme o teu contrato, ou seja, ele vai ter mais ou menos teor de gordura, mais ou menos teor de magnetita, mais ou menos produção de ácido sulfúrico, mais ou menos contaminantes. Então, você consegue adequar previamente, em função dos seus matéria-prima e do seu processo, qual vai ser o produto final produzido. Você consegue também adequar melhor para onde você vai colocar que determinado produto produzido. Então, você não vai entregar um produto com maior qualidade para um cara que paga menos, nem um produto com menor qualidade para um contrato que foi exigido um nível de qualidade maior. E isso aumenta o teu valor de estoque, aumenta o valor da sua empresa. Nós temos a capacidade também de fazer manutenção preditiva, ou seja, identificar dentro de uma janela de tempo quando que aquele equipamento vai apresentar um alto risco de falha. Para quê? Para que você possa fazer a ação antes que ocorra a necessidade de uma manutenção corretiva. Então, eu consigo adequar o melhor momento para eu parar um equipamento. Isso é muito importante, né? Toda a parte de logística otimizada. Você imagina que você tem uma cadeia de produção que é extremamente complexa, que vai desde o recebimento da matéria-prima até a entrega do produto final. Tudo isso tem que estar orquestrado, tudo isso tem que estar administrado de uma forma que permita você ter o melhor processo com o menor custo, com a menor movimentação de carga e os seus recursos altamente otimizados, né? Então, esse é um dos fatores que vocês também podem utilizar ferramentas de machine learning, de inteligência artificial para otimizar o seu processo. Partindo lá de cima agora, do sentido horário, né? Uma das coisas que, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente foi buscar uma solução que a gente entendia que tinha que ter duas coisas. Primeiro, trabalhar com inovação e, segundo, trabalhar com sustentabilidade, né? Então, esse foco nosso é um foco muito forte dentro da empresa, né? Onde a gente procura a utilização dessas ferramentas para práticas sustentáveis na produção, tais como redução de consumo de água, redução da geração de resíduos, né? Eficiência energética. Dentro da redução de geração de resíduos, por exemplo, existem duas formas de você controlar os resíduos da sua empresa. O primeiro se chama end of pipe, em que você faz o seu processo industrial e lá o que sobra de rejeito você bota uma estação de tratamento de rejeitos. O segundo, perdão, gente, que é o mais moderno, é você adequar o seu processo dentro da própria indústria para que ela gere menos resíduos, né? E isso é onde a gente atua, ajudando a indústria a otimizar o seu processo. A parte de eficiência energética, por exemplo, a gente tem um projeto com a Klabin, onde a gente tem trabalhado, Klabin é produtora de papel e celulose, né? Onde a gente tem trabalhado fortemente na redução do consumo de vapor. Ou seja, se você reduz o consumo de vapor, você consome menos energia, energia é gerada por florestas de reflorestamento, né? Mesmo assim, você está emitindo menos CO2. Então, isso permite que você melhore o seu processo e contribua para o meio ambiente. E toda a parte de segurança de trabalho, onde a gente pode identificar desde onde o funcionário estava, se ele pode passar naquela área que é uma área de segurança, ou identificar se existe a probabilidade de ter um rompimento de algum processo ou de algum equipamento que vai trazer um risco para aquele funcionário naquele momento. Então, todas essas problemáticas, todos esses caminhos, eles podem ser atuados, e muito mais, tá? Podem ter uma atuação forte dentro do processo, utilizando o machine learning e a inteligência artificial. Pode avançar, por favor? Como é que a gente faz isso, né? Cara, a gente captura uma série de dados, né? Sejam dados físicos, químicos, biológicos, meteorológicos, de manutenção, de logísticas, dados mercadológicos, ou seja,
taxa de câmbio, preço das matérias-primas, preço do produto, produto acabado. Gente, eu vou pedir desculpas a você, acho que eu estou com Covid, e aí eu estou aqui com um pouquinho de tosse, tá bom? Então, informações mercadológicas que permitem você ter toda uma visão geral do teu processo, né? E essas informações são capturadas, vem através do quê? Dos ERPs, dos provedores de informações externos, de sensores colocados no equipamento ou na região que você está avaliando. Toda a parte de... Você pode ter coletas manuais de informações, análises laboratoriais, tudo isso é gerado para dentro de uma base de origem, onde a gente analisa todas as variáveis do processo, identifica através de algoritmos, que são algoritmos de mercado ou algoritmos que foram desenvolvidos internamente por nós, pelos nossos data scientists, né, para que a gente possa analisar em diversas camadas os cenários possíveis e fazer a recomendação dos parâmetros para a otimização do processo, né? Isso gera os insights que podem ser automatizados, mandados para áreas de gestão, para alta gestão, para o chão de fábrica, ou para os atuadores, né? Um atuador de pressão, um atuador de temperatura, um atuador de velocidade, ou para os equipamentos ligados com IoT. Tudo isso, é lógico, é monitorado e retroalimentado dentro do processo para que você tenha uma visão completa. O mais importante disso é que quando a gente fala de todos os cenários, nós não trabalhamos com um único modelo. São N camadas que, por exemplo, geram mais de 200 por processo, mais de 200 milhões de cenários analisados a cada segundo. Ou seja, uma velocidade, vocês imaginam o tamanho da máquina que tem que ter isso para que você tenha essa capacidade de análise desse processo. Pode avançar, por favor? E aí entra dentro da questão, né? Por que a gente chama de inteligência artificial, né? O Alan Turing, vocês devem conhecer, né? Alguém deve ter visto aquele filme, O Jogo da Imitação, né? O Alan Turing foi um dos caras aí mais inteligentes do mundo. Para mim, ele é considerado o pai da informática, né? Mas ele tem uma frase que ele diz o seguinte, né? Que o computador só merece ser chamado de inteligente se ele conseguir enganar uma pessoa, né? E fazer com que um ser humano ache que aquele cara é um ser humano. O quanto próximo a gente está disso? Existem divergências, né? Eu tendo a acreditar que a gente está muito próximo a ter isso, mas o tempo vai dizer isso para a gente. Pode avançar, por favor. Isso leva para a gente para a nossa terceira etapa aqui da nossa jornada, né, do nosso mergulho, que é falar um pouquinho de inteligência artificial aplicada, né? E o que isso significa para a gente, né? Primeiro ponto, pode passar? Onde é que a gente está, né? O mundo passou por diversas revoluções industriais, né? Onde a gente passou lá desde a mecanização até chegar na indústria 4.0, né? Que é a visualização de dados, o uso de IoT, e a gente começou a botar o pé agora na indústria 5.0, que é o quê? É o que a gente chama de analítica aumentada, né? Onde você começa a botar ferramentas de machine learning, técnicas de machine learning, para que você consiga tomar determinadas decisões dentro do seu processo, dentro da sua planta, dentro da sua indústria, né? E é lógico que isso está muito ligado com uma preocupação muito grande, que são ligado a pessoas, né? Vocês vão ver que em todo momento aqui a gente tem uma preocupação muito grande com pessoas, como a palestra anterior falou, e falou muito bem, né? Como que a inteligência artificial pode ajudar você a se tornar protagonista dentro do teu processo. Como você pode utilizar a inteligência artificial como complemento para você melhorar os seus processos. Pode avançar, por favor? E aí, nós criamos uma classificação, existem diversas classificações aí de inteligência artificial, né? Essa é o que a gente segue, é o que a gente entende que se aplica melhor ao nosso modelo, né? Porque onde tudo começou, né? Começou lá na parte das redes de decisão, né?
onde você tinha técnicas de segmentação baseadas na experiência humana ou em analytics. Era estático. Toda vez que você precisava mudar um processo, você precisava efetivamente alguém analisar, alguém entrar e alterar a rede de decisão. Isso evoluiu, né? Para quê? Para a inteligência artificial fraca, aonde a gente conseguiu armazenar uma grande quantidade de dados, né, que realizavam tarefas muito complexas, mas sempre focadas no objetivo para qual foram programadas. Toda vez que você precisava alterar alguma coisa, ou mudar algum processo, ou mudar alguma coisa, exigia a necessidade de um ser humano fazer essa alteração. Isso evoluiu, né? Isso evoluiu para onde? Para a inteligência artificial utilizando técnicas de machine learning, né? Onde você utiliza métodos matemáticos, né, que possibilitam que a máquina tenha um feedback que se retroalimente dos seus próprios resultados e das medições que existem, para que você possa tomar a decisão sem a necessidade de programação. Ou seja, a grande mudança que teve do anterior para cá é que você antes precisava de uma intervenção fortemente humana para uma fraca intervenção humana agora, né? Onde você tem um processo que seja um processo mais dinâmico. E isso evolui, lógico que evolui, né? Aonde você passa para o deep learning, né? Aonde você passa a ter, ao invés de ter apenas uma camada de machine learning, você passa a ter multimodelos, você passa a ter redes neurais com múltiplas camadas que assimilam todas essas tarefas e permitem-se conversar entre si, criando sinapses e criando conhecimento entre elas para que você tome a decisão. Opa, isso é mais profundo, isso é mais assertivo, isso traz uma certa preocupação, mas ela traz também uma recompensa muito mais forte, né? E isso, em um dia, a gente vai chegar lá na inteligência artificial geral, né? Isso é lógico que tem toda uma questão ética por trás, né? Que são as redes neurais de múltiplas camadas que têm as mesmas capacidades do cérebro humano, ou seja, algumas pessoas falam na senciência, né? Ou seja, essa artificiência geral, ela vai ser ciente que ela existe, né? E aí vão ser as questões éticas completamente discutidas. Por exemplo, se aquela inteligência ela tem ciência que ela existe, eu posso tomar a decisão de desligá-la, ou seja, matar uma inteligência artificial, mas isso aqui é papo para um chopp. Eu acho que a gente ainda está um pouco distante desse processo de inteligência artificial. E onde é que a Bruna que está, que é a nossa ferramenta de inteligência artificial? Onde é que a gente está localizado? A gente está aqui entre o machine learning e o deep learning, avançando fortemente para que a gente tenha, em determinados processos, a capacidade de aplicar múltiplas camadas, né, de processos para que você consiga ter uma melhor assertividade. Sara, você pode avançar, por favor? Pode avançar? Pode avançar? E outra forma de classificação, que é a forma de classificação aí mais normal que vocês encontram, né? São os 3 tipos de aprendizado, né? Onde você tem um aprendizado não supervisionado, onde você tem aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço. As nossas soluções, e uma das coisas que eu recomendo aí para vocês a olharem, não existe solução única. Não existe uma solução que vai responder todas as suas necessidades. Não existe uma única técnica que você vai aplicar que é um santo graal que vai resolver tudo. O que tem que existir é a capacidade de você tirar o melhor proveito de cada técnica, de cada algoritmo, de cada modelo que você criar essas sinapses, criar essas conexões para que um retroalimente o outro e aí sim atacar efetivamente o problema que você quer resolver. Né? Pode avançar, por favor. Com um grande objetivo. Né? Qual é o grande objetivo da inteligência artificial? Tem 2. Primeiro, predizer. Eu quero saber, dentro de uma janela de tempo, o quanto
a probabilidade daquele fator ocorrer. E segundo, otimizar esse processo, ter a capacidade de prever esse processo. E tomar, é lógico, determinadas ações, porque não adianta eu predizer e eu dizer o quanto tem que otimizar se eu não posso tomar uma determinada ação. Né? Uma ação, 2 ações, 3 ações, quantas ações sejam necessárias. Né? Vou dar um exemplo para você de um estudo que tem de uso de inteligência artificial para utilizando os dados dos avionics, né, que é a parte de eletrônica dos aviões, em prever a probabilidade de um determinado equipamento crítico de um avião apresentar uma falha. E isso é importante que essa probabilidade ocorra, ele consiga prever com 1 a 2 minutos de antecedência se vai ter o problema. Aí você fala assim, 1 a 2 minutos, mas vai adiantar muita coisa? O avião já está lá em cima, já está voando. 1, 2 minutos não vai dar tempo do cara pousar o avião se eu prever que aquele equipamento vai apresentar uma falha crítica. 1 a 2 minutos permite que... Não sei se vocês já viram aí em filmes ou tiveram o desprazer de estar num avião que teve algum problema, né? A quantidade de barulho, de sirenes, de alarmes, de luzes que piscam na cabine do piloto. Então, a partir do momento que ocorreu aquilo ali, ele tem pouquíssimos segundos para identificar o problema e decidir o que ele vai fazer. Segundos. Quando você traz isso para uma janela de tempo de 2 minutos, que você avisa para ele o seguinte, olha, o equipamento tal existe uma probabilidade de 95% de falha, ele já se prepara para o que vai acontecer. Então, ele tem um tempo hábil importantíssimo para encontrar uma contramedida para que isso possa ser, no mínimo, minimizado o estrago. Seja usar um sistema redundante, seja baixar de altitude, seja preparar outros processos necessários dentro do voo. Né? Pode avançar, por favor. Então, lembrem disso, predizer, otimizar, mas desde que você tenha capacidade de tomar ações específicas. E é lógico que isso passa, né, para aquele velho conceito, né, de você ter que ter os dados se transformam em informação, e informação se torna insight quando utilizado, inteligência quando se é utilizado. Né? Então, não adianta, né, você ter querer utilizar a inteligência artificial ou métodos de machine learning se você não tiver confiança nos seus dados, se você não tiver uma densidade de dados, lembra que eu falei lá atrás, né? Uma densidade de dados suficiente e na periodicidade correta e com a confiabilidade correta daqueles dados para que você transforme isso em informação e que você tome uma decisão, ok? Pode avançar. Então, importante, histórico de dados, né? E aí entra dentro do processo de como implementar a IA. Né? Eu tenho os dados, já tenho a metodologia, já escolhi a metodologia, já sei onde é que eu vou aplicar, já tenho a minha problemática, mas toda vez que a gente fala em implementar algum processo de inteligência artificial, né, a gente sabe que a gente vai mexer em processos operacionais, né? E mudanças operacionais impactam diretamente o trabalho dos colaboradores. A gente não pode esquecer nunca que processos dependem de pessoas, né? Que pessoas estão inseridas dentro dos processos. E aí a missão de quem está implementando uma solução de inteligência artificial, seja na sua indústria, seja no seu serviço, seja na sua empresa financeira, é acompanhar as pessoas. A gente está falando lá de indústria 5.0, onde o ser humano é fator fundamental dentro do processo. Ele utiliza as ferramentas para otimizar o seu trabalho. Aí a gente pode dar N exemplos, né? Os RPAs da vida, né? Os low codes da vida, seja o que for. Então, a nossa missão dentro de um processo de implementação de uma solução de inteligência artificial é acompanhar os colaboradores envolvidos nesse processo. Porque eles vão se transformar, eles têm que se adaptar, eles necessitam de suporte, eles têm dúvidas.
né? Eles têm preocupações, eles têm medos. Então, a partir do momento que você entende isso e transforma isso como parte integral do teu processo, você consegue gerar a melhor experiência para esses colaboradores. Então, como a gente sabe que, né, o Heráclito falou lá, né, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Né? Então, você passar isso para os colaboradores e você passar isso dentro de um projeto, da importância de ter o foco nas pessoas, vai te trazer uma melhor experiência do processo de implementação. Pode avançar. Mas isso gera alguns mitos, né? O primeiro mito é que substitui pessoas. Né? Ele não substitui. Ele faz as pessoas evoluírem e terem papéis mais predominantes. Né? Faz as pessoas terem papéis de maior inteligência dentro do seu processo. O segundo, eles não devem ser considerados como única fonte de informação. Muitas vezes as pessoas jogam toda a responsabilidade para cima da inteligência artificial, mas muitas vezes também dentro do teu processo você não conseguiu automatizar e capturar todos os nuances relativos aos processos. Então, existem atividades que ainda precisam de fontes de informação para a tomada de decisões externas que não estão incorporadas no seu processo ou não estão incorporadas dentro dos seus modelos de decisão. Então, isso é uma coisa muito importante na hora de você implementar um projeto. Né? Verifique o grau de aderência do seu processo, a sua inteligência artificial e a necessidade de ter informações externas. E o terceiro item é que muita gente acha, beleza, agora eu automatizei, botei lá minha inteligência artificial, não vou precisar mais fazer amostragem nenhum do processo. Não, você vai continuar precisando, você vai espaçar mais o tempo de amostragem. Né? Você vai fazer a amostragem em cima das variáveis que mais afetam o teu modelo. Mas você sempre vai existir a necessidade. Por quê? Processos alteram, processos degradam, processos têm a necessidade de ser acompanhados constantemente. Então, a necessidade de fazer a amostragem continua existindo. Pode avançar, por favor. E aí, alguns pontos de atenção que a gente procura sempre em todo projeto nosso relembrar, e eu recomendo quando vocês forem fazendo os seus projetos, independente para que mercado seja, que vocês avaliem isso. Trabalhem sempre prestando atenção nos pontos de atenção que vocês, nos pontos críticos que vocês têm dentro de cada projeto. Primeiro é a questão da densidade de dados. Lembra o que eu falei para vocês lá, né? Que quanto mais dados você tem, quanto mais pixels lá naquela fotografia, mais coisas vocês podem descobrir, mais coisas vocês podem visualizar, né? Se vocês têm uma densidade de dados que é insuficiente, né? Cara, cuidado com o resultado que você vai ter. Se você tem uma densidade, uma qualidade desse dado que também pode ser não tão desejável, cuidado com o que você vai encontrar. Cuidado com a falta de recebimento desses dados, né? Porque muitas vezes você está lá com o sensor na ponta, esse sensor deixou de mandar aquela informação. Isso é bom ou é ruim? Né? Ele tem que ser utilizado. E você tem que verificar o quanto isso vai impactar dentro do seu processo. O segundo ponto é que a única coisa que a gente tem muita certeza, uma das únicas coisas que a gente tem muita certeza nessa caminhada que a gente tem feito, né, é que existem diferenças de indústria para indústria, de empresas para empresas, de plantas para plantas industriais e de processos para processos e equipamentos para equipamentos dentro da mesma planta. Tá? São coisas diferentes. E essas coisas diferentes trazem o quê? Níveis de maturidade tecnológicos diferentes. Níveis de maturidade de conexão, nível de maturidade do dado, nível de maturidade das pessoas. Então, existem lacunas culturais e existem lacunas tecnológicas muito fortes. Ok? Então, isso é uma preocupação muito grande que você tem que ter. O outro ponto, que é a dificuldade de integração. Né? Dependendo do nível de integração que você tenha dentro do teu processo, né,
você vai ter que integrar equipamentos diferentes, você vai ter que integrar sensores diferentes, você vai ter que integrar ERPs diferentes. E isso é uma questão que é extremamente delicada dentro do teu processo. Por quê? Você vai competir com backlog de processos dentro da empresa, né? Você vai competir com a disponibilidade da equipe fornecer. Você vai competir com tecnologias diferentes que você tem dentro do processo. Ele é um ponto importante, mas não é o pior ponto dentro do processo, tá? Mas é um ponto de atenção que você tem que ter quando você começa um projeto desse. Um dos pontos também bem importantes são os problemas de conectividade que você pode ter no campo de trabalho. Você imagina, quando você está no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Nova York, Tel Aviv, onde você esteja, cara, você tem uma conectividade excelente, né? Mas eu estou falando em processos industriais que muitas vezes estão no meio do mar. Eu estou falando de processos industriais que estão lá no interior. Eu estou falando de processos industriais em regiões que às vezes não têm uma capacidade de conexão, até mesmo dentro da própria planta. Você imagina uma planta industrial onde você tenha morros, ou você tenha obstáculos para a transmissão da informação, seja via Wi-Fi ou seja via cabo, né? Então, uma plantação, né? Então, você tem uma dificuldade de conectividade muito grande, que isso tem que estar previsto dentro do teu projeto. Então, esses pontos de atenção são pontos de atenção que a gente aprendeu aí durante o tempo e encontrou soluções para contornar todos eles. Pode avançar, por favor? E antes da gente entrar aí no nosso case específico, né, a gente começou lá com o Heráclito, né, falando lá que a única certeza que a gente tinha é que iam ter mudanças, e aí entra na definição de inteligência, né? A inteligência não é ser mais capaz, não é conhecer mais, mas sim se adaptar à mudança, ter a capacidade de se adaptar à mudança. Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo está passando por isso, né? Com todas as ferramentas que vocês estão usando, com todas as ferramentas, já está no nosso DNA se adaptar às mudanças, né? Seja de linguagem de programação, seja de metodologias de trabalho, seja de capacitação das pessoas, de velocidade da necessidade, da velocidade de mudança que os nossos clientes exigem, né? Então, ser inteligente é ter a capacidade de se adaptar à mudança. E isso foi uma coisa aqui que nos chamou muita atenção dentro do case que eu vou falar para vocês. Porque era um case que vocês vão ter a visão agora, que era completamente arcaico. Mas a alta gestão da empresa entendeu muito fortemente que era necessário se adaptar às mudanças que o mercado estava se impondo, de se adaptar às mudanças que o novo consumidor estava impondo, de se adaptar à mudança para novos mercados, né? Então, essa foi uma das grandes surpresas que a gente teve quando nós fomos convidados para fazer esse projeto. Pode avançar, por favor. E que projeto é esse? Né? Vocês vão ver que não tem nada a ver, né? A gente trabalhou num projeto end-to-end na parte de otimização na produção e comercialização de salmão no Chile, tá? Então foi um desafio muito grande para a gente. Vocês já espero que no final aí do case vocês vão entender por que a dificuldade desse case. Pode avançar. Rapidamente aqui uma descrição do negócio para vocês, né? O Chile hoje ele produz 30% da produção mundial de salmão. São 700 mil toneladas de colheita 700 mil toneladas de colheita anual. Onde o maior mercado chileno vai para os Estados Unidos, depois vai para o Brasil, Rússia e outros mercados menores. Um dos mercados, eu vou frisar aqui para vocês, é o Japão, né? Que dificilmente o japonês compra salmão chileno, ele prefere comprar da Noruega. Isso gera para o Chile 5 bilhões de exportação. É dinheiro para caramba, 5 bilhões de dólares de exportação. Pode avançar. Né?
Ele é o maior item de geração de receita de exportação depois do cobre, para vocês terem a importância que é esse mercado do salmão para o Chile. Né? Ele é uma grande fonte de geração de emprego, né? Ele usa mão de obra intensiva. Existem 14 empresas que concentram fortemente a produção. Existem produtores menores, mas 90 e tantos por cento são gerados por essas 14 empresas. E existem a necessidade de ter fornecedores muito críticos, seja fornecedores de alimento para os peixes, de armazenamento e transporte, suprimentos e equipamentos. Ou seja, uma indústria extremamente complexa. A participação dos maiores produtores tem mais ou menos essa distribuição, né? Nós vamos estudar efetivamente o case da Camachaca, né, que é responsável por 7% aqui do mercado chileno de produção de salmão. Né? Então, vocês verem aí o quanto é concentrado esse processo. Pode avançar. E por que é complexo, né, esse processo? Eu acho que uma das complexidades é que, na realidade, você não está entregando um peixe, você está entregando um produto final, que pode ter diversas formas de entrega. Né? Eu vou chamar disso de produtos. Ele pode ser inteiro, pode ser fileteado, ele pode ser pedaços, ele pode ter com ou sem barriga, com ou sem espinhas, com ou sem pela, pode ser a granel, pode ser uma embalagem individual. A diversidade de embalagens, se vocês tiverem oportunidade de olhar aí nos mercados que vocês vão, a diversidade de embalagens que tem em formatos é muito diferente. Isso tem que estar muito adequado com o quê? Com o tipo do produto que você... da matéria-prima que está sendo gerada, né, que está sendo colhida, com o mercado que você está oferecendo e com o preço do mercado que está pagando por isso. Isso é que permite você otimizar o teu resultado. Porque não adianta nada você ter um produto que ele só serve para pedaços, para vender em pedaços, mas você está com um mercado que exige que você tenha o peixe inteiro. O que vai acontecer? Você não vai vender, ou você vai vender por um preço muito mais depreciado. Então, o importante é adequar sempre o que você tem de produto, né, da sua matéria-prima, com o mercado final. Pode avançar, por favor. Vamos falar um pouquinho da descrição do processo para vocês entenderem um pouco mais da complexidade. Né? O salmão ele passa 8 meses em água doce. Os aleovinos ficam ali durante 8 meses no processo de engorda, né? Onde você certifica que ele vai ter uma longevidade melhor. É ali, nesse primeiro momento, que você consegue identificar diversas características de crescimento dele. Né? Depois desse período, ele é levado para as fazendas marinhas. Ele sai da água doce e vai para a água do mar, aonde ele passa pelo processo de engorda. E tudo isso, esse crescimento, ele tem implicação do sexo que ele tem, da variedade genética, da dieta que você coloca, da temperatura do mar, da temperatura ambiente, né? Se existem espécies invasoras ou não atacando, da quantidade de alimentos que você coloca. Então, vocês imaginam a quantidade de variáveis que podem influenciar a qualidade final de um produto, né? Se ele vai ter mais ou menos fibra, se ele vai ter mais ou menos gordura, o tamanho que ele vai ficar, se ele é mais gordinho, se ele é mais magrinho, né? Então, tudo isso vai depender da característica de como você criou e de como você tratou esse peixe lá na etapa de água doce e depois no crescimento dele na água salgada. Pode avançar. Depois disso, é feita a colheita e o transporte dele do peixe vivo. Então, você tem sua flotilha vai lá na fazenda, faz a colheita do salmão para determinadas jaulas. Tá? O importante disso é que vocês imaginam que eu estou falando do sul do Chile, correntes marinhas fortes, possibilidade de tempestades muito grande, possibilidade, o barco tem que ser um barco estável, né? Por exemplo, imagina que vai ter uma tempestade naquele momento. Você não pode colher naquela região, porque senão o peixe vai se machucar e vai perder valor dentro daquele processo.
Depois disso, ele chega da fábrica, na costa, onde é feita a remoção das vísceras. Pode avançar. Passando pela preparação do produto, se ele vai ficar inteiro, se você vai selecionar, se você vai particionar, e até o envio, né, para os aviões fazerem as entregas. E tudo isso é uma cadeia que tem que ser mantido o peixe frio, tem que manter o peixe gelado. Né? Pode avançar. E com um grande desafio, né? Desde a colheita até a distribuição, seja na costa... Peguei o caso aqui da costa oeste e da costa leste americana. Tem que estar em 24 horas. Né? Por quê? Pode avançar. Se você tiver em menos de 24 horas, em mais de 24 horas, ele recebe uma multa de 8,4% do valor do produto por dia de atraso. Né? Então, eu estou falando de um produto que custa de 7 a 8 dólares, 60, 65 centavos de multa por dia dentro do processo. Vocês imaginam financeiramente quanto que isso impacta. Pode avançar. E quais foram os desafios para manter todo esse processo equilibrado? Né? São desafios grandes, gente. Né? Vou pegar aqui 3 exemplos só. Tá? Primeiro, matéria-prima. Uma jaula pode ter doenças e causar uma mortalidade maior de peixes. Né? A mudança do clima afeta fortemente o crescimento. Quanto mais frio se entrar uma corrente fria, ele armazena mais gordura. Né? E aí pode ser que ele não sirva para o mercado que você está vendendo. Espécies invasoras, além de atacar os peixes, eles podem contaminar na hora que você está fazendo a colheita. E aí exige um processo a mais de separação dentro da etapa fabril. Né? A parte de mercado, você tem flutuações de preços a cada momento, se paga um determinado preço por determinado tipo de produto. Né? Os concorrentes estão sempre de olho. Vocês lembram lá dos 14 concorrentes que tem dentro do processo. A diferença que você tem de margem, né? De preço de vendas menos custo por produto e por mercado. O preço americano paga um, o russo paga outro, o brasileiro paga outro, o japonês paga um pouco mais, mas quer um pouco mais de qualidade dentro do produto. Né? E os processos de logística, né? Onde você tem uma variedade de produtos, a necessidade dos capacities de cada equipamento, de cada navio, de cada equipamento de fileteio, de mão de obra, de pessoas disponíveis para trabalhar naquele momento, e principalmente por ser multimodal. Você imagina o seguinte, uma flotilha lá da empresa, ela não tem... determinados barcos só chegam a determinados locais. Se aquele barco saiu e ele tem um problema técnico, que ele parou, e você tem que colher e entregar em 24 horas aquele peixe, o que você faz? Esse barco teve um defeito. Muitas vezes você não tem a peça, não tem um engenheiro para consertar, ele tem que ser rebocado. E aí você pode tomar uma multa por coisas que você não entregou. Então, a necessidade de você prever, de ter uma manutenção preditiva dentro daquele equipamento, se torna muito importante também. Pode avançar. E qual foi o desafio? Né? O objetivo do projeto era aumentar 5% na margem por quilo do peixe vendido, do salmão vendido. Né? Ou seja, a gente queria maximizar essa margem utilizando ferramentas de gestão. E o que a gente conseguiu, né, utilizando essas técnicas? Pode avançar? Nós aumentamos em 6,4% na margem por quilo, reduzimos em 95% as perdas por não conformidade, ou seja, por identificar que aquele produto estava chegando com um nível de gordura maior do que deveria ser entregue, ou um nível de gordura menor do que deveria ser entregue. Nós reduzimos 95% essas perdas. Isso gerou um aumento no valor do estoque disponível em torno de 4 milhões de dólares anuais. Isso foi uma coisa bem, bem interessante, porque, vou contar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Eles só vendiam para os Estados Unidos, essa empresa, tá? Onde eles tinham clientes cativos, são uma rede de restaurantes de 1.600 lojas.
Em um determinado momento, uma comitiva japonesa chegou lá e perguntou assim, cara, você tem condição de produzir 20 toneladas para entregar daqui a 3 dias? Cara, porra, eu não trabalho para o mercado japonês, é a oportunidade de entrar para um mercado que me paga melhor, paga em torno de $9 o quilo. Cara, é um mercado novo que eu estou abrindo, eu sou uma das menores aqui do grupo de empresas que produzem. Cara, a oportunidade de eu ganhar dinheiro, né? Mas aí a decisão era o seguinte, o que eu faço? Eu continuo atendendo os meus clientes fiéis dos Estados Unidos e perco esse mercado novo, ou atendo o mercado novo e corro risco junto ao mercado cativo que eu já tenho nos Estados Unidos. Tudo isso, essa decisão pode ser tomada por ser humano. Mas a Bruna, que é a nossa solução, conseguiu identificar o seguinte, cara, pode atender os dois. A questão toda não era um ou outro, era como atender um e outro. E isso permitiu que ele ganhasse o mercado japonês e passasse a atender. Porque se ele não atendesse, o concorrente ia ganhar esse contrato, né? Então, a diferença que você tem da tomada de decisão humana para a tomada de decisão utilizando a inteligência artificial é a velocidade que você pode analisar múltiplos fatores, múltiplas variáveis, numa velocidade muito mais rápida do que um ser humano. Além disso, a gente conseguiu liberar os equipamentos por falhas, né, não programadas na flotilha, em torno de 2.000 horas. Ou seja, eu permiti que os barcos ficassem disponíveis para ir fazer as colheitas 2.000 horas anuais a mais. Ok? Pode avançar. Cara, espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia da complexidade da cadeia de produção. Espero que vocês tenham tido a capacidade da utilização aí das ferramentas de inteligência artificial, né, das problemáticas que existem e de que é viável, é completamente viável você ter um projeto de implementação de inteligência artificial no seu processo, né? Exige dedicação, exige análise, exige conhecimento, exige muito cuidado com as técnicas e principalmente a preocupação de como linkar tudo e utilizar os recursos humanos que vocês têm dentro das indústrias para que você otimize esse negócio, ok? Pode avançar? Alguma dúvida, gente? Agora a gente abre aí para a sessão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos completamente disponíveis. Atopem nossos contatos aí. Se quiserem seguir a gente aí no LinkedIn, a gente agradece tremendamente. Tem mais cases lá dentro. Da próxima vez eu pretendo falar aqui sobre o uso da inteligência artificial na mineração, que é um case também extremamente legal, mas estamos completamente disponíveis aí para tirar dúvidas, conversar, entender as necessidades de vocês a todo momento, tá bom? Muito obrigado aí pela AB Info, muito obrigado pelo IMA, obrigado, Wagner, aí, por ter disponibilizado esse tempo. Espero que para vocês tenha sido relevante e vocês tenham conseguido, pelo menos, capturar alguma ideia nova aí para implementar nos seus processos. Maravilha, Rony. Excelente apresentação, várias parabenizações aqui. Big, você está com Covid, eu tive 2 semanas atrás, eu fiquei também nessa situação. Ainda a tosse ainda está dando uma acabada, ainda não finalizou. Eu sei que é isso. Ó, tem uma pergunta aqui da Patrícia Mello. Ela fala só o seguinte: Marcos, ela colocou até o nome errado, Rony. Tranquilo. RPA, por onde começar? Uau! Essa não é a nossa especialidade, RPA, né? A gente não tem uma ferramenta de RPA, nós temos uma ferramenta de inteligência artificial, né? Mas o que a gente tem conversado muito aí no mercado, como começar? Ter processos muito bem mapeados e saber o objetivo final que você quer atender, né? E principalmente voltado para processos aonde você vai processos repetitivos, aonde ainda existe a necessidade muito grande de um ser humano atuar, né? Eu não sou especialista em RPA, nossa empresa não é especialista, mas o que a gente tem conversado com os amigos aí de RPA é um pouco sobre isso.
Maravilha, Rony. Só um minutinho. Ainda estou na finalização também, então às vezes vai dar uma tosse. O pessoal colocou parabenizações aqui para você, tá? Nós temos aqui 4 minutinhos. O pessoal geralmente até dá um recado, pessoal, gente. Durante a palestra podem colocar, não precisa esperar para poder colocar a pergunta, não, tá? Porque às vezes a dúvida vem, você acaba esquecendo de colocar depois. Então, deu a dúvida durante a palestra, já coloque a sua pergunta, ok? O Nelson Dávila, excelente palestra, parabéns. O Armando, esse evento está excelente, os dias de semana anteriores e hoje estão espetaculares. A Fátima Xavier coloca aqui uma informação, até eu acho que para a Patrícia, né? Fazer um assessment para identificar os processos elegíveis e prioritários. Tá? Então, uma contribuição de um participante com a pergunta da Patrícia. O Nelson Dávila está perguntando o seguinte, Rony, vocês utilizam alguma ferramenta especial ou linguagem Python ou a combinação? Nós utilizamos Python para o desenvolvimento, basicamente o Python, né? E existem outras ferramentas de suporte. O nosso framework é um framework bem completo, seja para captura das informações, né, o nosso back-end, o front-end ele é desenvolvido em PHP, né, que dá uma maior flexibilidade para dentro dos processos. Mas é um framework bem extenso, mas principalmente para o desenvolvimento é o Python. Excelente. E o João Pereira, qual a melhor forma de fazer o mapeamento de processos? Uau! Excelente pergunta. Cada caso é um caso, né? Como eu falei lá da questão da maturidade das empresas, né? Muitas empresas que a gente tem, que a gente trabalha, eles já têm um nível mais avançado de mapeamento. Quando você fala de mapeamento de processos industriais, isso já tem assim, um avanço muito forte. Mas a necessidade de você ter, primeiro, uma pessoa da própria empresa que conheça o processo. Isso é fundamental, né? O segundo é você ter ferramentas que permitam transformar esse conhecimento que está na cabeça das pessoas numa forma que seja inteligível para todos do processo. Terceiro, sempre questionar. Né? Sempre questionar o processo, por que aquele processo. Porque muitas vezes os processos estão na cabeça das pessoas, mas ela não consegue identificar que aquele processo é um processo adequado ou um processo que pode ser revisto. Então, eu acho que o mapeamento passa por tentar identificar as pessoas chaves dentro do trabalho. E é lógico, se você tiver um conhecimento prévio daquele processo, isso ajuda tremendamente. Fantástico, Rony. Rony, quero deixar esse 1 minutinho final aqui para você fazer as suas considerações finais e despedir do pessoal que está conosco nessa manhã. Gente, queria agradecer muito a vocês aí pela participação, agradecer muito a ABInfo, agradecer muito aí a IMA, Wagner, agradecer vocês, falar que a gente está completamente à disposição, pedir para que vocês sigam a gente lá no nosso LinkedIn, curtam, compartilhem, comentem, né? Vai ser sempre um prazer conversar sobre os mais diversos temas sobre vocês, com vocês, né? E se precisarem de alguma ajuda, a gente está completamente disponível aí a todo momento. Maravilha, Rony. Em nome da ABInfo e da IMA, agradeço a participação com a gente novamente e em breve teremos mais. E já deixo o desafio para você para acompanhar a gente aqui. Com certeza, estaremos juntos. Maravilha, Rony. Um abraço, excelente dia para você. Tchau, gente.